E aí, viajante, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. E eu preciso te alertar que o conteúdo de hoje, ele tem sangue na veia. Essa é a essência do meu trabalho e a gente vai falar com você, né? Para você entender quais são os 5 erros que fazem o seu perfil virar uma bandeira vermelha no consulado americano. Antes de mais nada, deixa eu puxar meu microfonezinho aqui e eu quero trazer algo bem prático para você entender. Você pode ter todos os documentos certos, uma renda sólida, um perfil forte no papel. Mas se você comete esses 5 erros que eu vou trazer aqui para você, o consulado pode marcar o seu nome como um risco. E o resultado? Visto negado. E sabe o que é pior? Esses erros são quase invisíveis para quem acha que o visto é só mostrar o papel. Nesse vídeo, então, eu vou te mostrar quais são esses sinais que levantam a bandeira vermelha no sistema, mesmo quando tudo parece estar certo. Vamos lá, eu vou te explicar esses 5 erros que levantam esse alerta de forma muito prática. Primeiro deles, o erro número 1 que você, como solicitante de visto, comete na hora de fazer a tua solicitação é trazer informações contraditórias entre a tua DS-160 e a tua entrevista. Você escreve uma coisa no formulário, mas ali na entrevista fala outra, mesmo sem querer. Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? Você diz que vai a negócios para os Estados Unidos, mas você responde como se fosse turismo. O agente consular percebe isso e, obviamente, recusa por inconsistência. A história não bate. O erro número 2, né, que você precisa cuidar para não cometer, mas que as pessoas, na maioria das vezes, cometem, são respostas genéricas demais. E o que seria uma resposta genérica? Vou visitar um amigo. Quero conhecer os Estados Unidos. Cara, essas respostas passam uma falta de clareza e de autenticidade do teu pedido. E quando a gente traz isso, eu preciso te lembrar que o consulado ele percebe que você não se preparou para aquele processo. E ele duvida da tua real intenção de viagem para os Estados Unidos. E é por isso que muitas pessoas têm o visto americano negado, por falta dessa clareza. O erro número 3, né, é relações familiares mal explicadas. E isso eu atendo bastante aqui, tá? Muita gente acaba tendo visto negado por falta dessas informações de forma muito clara, muito explicada. Então, quando você viaja com familiares, mas não informa, ou então você omite vínculos no formulário. Isso faz, você levanta suspeita e parece que você está tentando, na verdade, esconder parte do seu plano. Sabe? Ah, eu não vou mencionar que eu tenho um parente lá nos Estados Unidos, porque senão eles não vão me aprovar. Ou eu não vou contar toda a história. Isso é um erro muito comum que a gente atende aqui. Eu lido com muitos casos de visto negado por um desses erros são as relações familiares mal explicadas. O erro número 4, isso aqui é tipo campeão nas revisões estratégicas que eu faço. São o formulário DS-160 raso demais. E raso não é o prato, tá? É o formulário, é a história, a narrativa que você conta no seu pedido de visto. É um preenchimento feito automático, é um histórico profissional completamente, assim, sabe, vago, incompleto, ausência de vínculos, não tem um começo e meio e fim que você consegue comprovar de fato a tua vida, a tua história. E, obviamente, o sistema analisa tudo isso com profundidade. E quando parece algo muito superficial, ali você está sinalizando um risco. E o quinto e último, né, erro que os solicitantes cometem e que sinalizam de fato essa bandeira vermelha no processo de visto é o histórico ignorado. Então, por exemplo, você já teve uma negativa ou um cancelamento de visto, mas você finge que aquilo ali nunca existiu, sabe? Você não olha para aquilo ali, você pode até não olhar, mas o consulado sabe. Todo o teu histórico está ali guardado. E esse tipo de omissão, ou então a falta de importância para esse caso, né, quando se trata, por exemplo, de um cancelamento, ou de uma entrada irregular, ou de uma deportação, enfim, algo que tenha no teu histórico e que você omite isso, ou então não se posiciona da forma correta, ele vira um alerta imediato para o consulado. E, obviamente, as portas se fecham, que poderiam estar abertas com estratégia.
Esses dias eu estava revisando, né, o caso de um profissional excelente. E, assim, todas as características óbvias, né? Alto salário, cargo de liderança numa grande multinacional, mas a 1060 ela era rasa demais, genérica e ainda omitia assim uma recusa anterior. Inclusive dizia que ele nunca tinha tido um visto negado, até tinha erros assim, né, no preenchimento daquela DS. E ele não foi negado por falta de documento, porque ele tem esse histórico que ele consegue comprovar, né? Quem ele é, esse cargo de liderança, renda alta, enfim. Mas ele foi negado porque o perfil dele levantou uma bandeira vermelha no sistema em segundos. O que a gente fez? Refizemos tudo, todo o processo. Né? Depois de passar pela revisão, nós passamos pela consultoria, que é onde eu cuido desse caso, e nós reaplicamos tudo com o discurso 100% alinhado, os documentos que ele tinha bem posicionados, né? O histórico dele tratado com clareza. E aí, ele foi aprovado. Então, se você quer entender o que realmente acontece, né, quando o consulado ele nega o seu visto, o que fica registrado, como é que o sistema interpreta o seu perfil, como transformar uma recusa, né, numa reaprovação, eu te explico tudo isso em detalhes. É o material mais completo que eu já trouxe hoje, né, ao longo aí desses 16 anos de carreira, que é o meu guia estratégico Bastidores da Negativa, tá? É direto, é prático e ele é feito para quem não quer repetir o erro por falta de informação. Aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, né, um link exclusivo para você aqui do canal, para você poder adquirir o seu guia, baixar ele. Cara, é uma literatura que vai fazer diferença realmente no teu processo de visto, tá? São mais aí de 35, 40 páginas, onde eu trago com profundidade tudo isso. E, obviamente, que se você já foi negado, né, ou então está inseguro sobre o teu perfil após negativa, você tem aqui acesso ao meu Instagram, você pode me chamar por lá. A gente vai revisar o teu caso com método, com clareza, com visão consular mesmo, com uma visão estratégica. Porque você precisa lembrar, a aprovação não é sobre sorte, é sobre estratégia. E, obviamente, mais uma vez, curte esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal. Isso é muito importante. O algoritmo entende como sendo um conteúdo extremamente relevante. E claro, né? Não vai cair o seu dedo por você aí me ajudar colocando esse conteúdo como relevante no mercado. Eu quero te ver do outro lado, do lado do time dos aprovados. Vai ser um prazer atender o teu caso. E se você quiser avançar e já fazer a leitura, baixar o seu guia, está aqui embaixo nos comentários o link para você adquirir o seu guia. Te vejo no próximo episódio.